Você já sentiu que algo que parece fácil, na verdade, esconde um desafio? Aquela sensação de que você está quase lá, mas algo te puxa para trás ou te faz tropeçar. É como tentar usar uma chave que parece a certa, mas que insiste em não abrir a porta. Você tenta, mas ela não gira, ela não abre essa porta. Hoje, a gente vai falar sobre um desses atalhos que para muitos dificulta o caminho para a fluência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Papo Sincero. Aqui a gente conversa sobre os benefícios, as oportunidades, os mitos e crenças e principalmente os desafios da sua jornada para aprender espanhol. Aqui é o primo Jimmy. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no canal, saiba que você está perdendo muito conteúdo prático e mental para te ajudar a falar espanhol sem medo e com fluência, seja no trabalho ou no dia a dia, beleza? Então, se você está tentando destravar uma nova habilidade, uma que pode abrir um mundo de oportunidades para você, essa informação é ouro, tá? O que eu vou te contar hoje pode ser o motivo pelo qual você ainda não conseguiu falar espanhol com confiança, sem travar e sem medo de errar. Então, fica comigo até o final, porque a gente vai desvendar esse mistério e fazer dessa armadilha um salto para a sua fluência. A gente sempre fala, e com razão, que o português e o espanhol são línguas irmãs, que são muito parecidas e que essa semelhança é uma grande vantagem para quem quer aprender espanhol. E é verdade, essa proximidade te dá um ponto de partida incrível, um atalho que outras pessoas de outras línguas não têm. Mas e se eu te disser que essa mesma semelhança, se não for bem administrada, pode ser a sua maior pedra no sapato? Que ela pode te atrapalhar mais do que ajudar, te levando a cometer erros bobos, a travar na hora de falar e a se sentir frustrado. É como ter um mapa do tesouro, mas com algumas marcações erradas. Se você não souber identificar essas marcações, pode acabar andando em círculos. E o meu objetivo aqui hoje é te mostrar por que essa semelhança pode atrapalhar o aprendizado do idioma espanhol. E o mais importante, como você pode identificar e superar essas armadilhas para aprender a falar em espanhol com fluência e sem medo de errar, seja no trabalho ou no dia a dia. Para entender por que essa semelhança pode ser uma armadilha, a gente precisa ir além do óbvio. Não é só porque as palavras são parecidas que tudo é igual. Pensa assim, você e seu irmão, se tiver um irmão, podem ter a mesma mãe, o mesmo sobrenome, mas vocês não são a mesma pessoa, não é? Vocês têm suas próprias manias, seus próprios jeitos de falar e pensar, tá? Com o português e o espanhol é a mesma coisa. Elas ou eles são irmãos, mas têm suas particularidades. A armadilha dos falsos amigos. Essa é a mais famosa e a mais traiçoeira. São palavras que se escrevem ou soam muito parecido em português e espanhol, mas têm significados completamente diferentes. E a gente, na confiança da semelhança, acaba usando a palavra errada e se mete em situações engraçadas ou embaraçosas. Por exemplo, em português, oficina é onde a gente conserta o carro. Em espanhol, oficina é o escritório. Imagina você dizendo que vai para a oficina em espanhol, querendo dizer que vai consertar o carro. E a pessoa entende que você vai para o escritório. Outro clássico é exquisito. Em português pode soar como algo esquisito, estranho. Em espanhol, exquisito significa delicioso. Então, se você diz que a comida está exquisita, é um elogio. E borracha, tá? Em português é um material que apaga. Em espanhol, borracha, para início de conversa, tá? O jeito certo de se falar palavras em espanhol com dois R's
é vibrante. Isso quer dizer que você precisa vibrar a sua língua, tá? Então, borracha, borracha, tá? É borracha. E borracha é uma pessoa bêbada, tá bom? Então, esses falsos amigos são como minas terrestres no campo da comunicação. Se você não souber onde elas estão ou eles estão, pode pisar em falso, beleza? Então, próximo. A tentação da tradução literal, tá? Por serem tão parecidos, a gente tem a tendência de traduzir tudo ao pé da letra. Pensamos em português e tentamos encaixar as palavras em espanhol, uma por uma. Mas cada idioma tem sua própria estrutura e suas próprias expressões. Por exemplo, em português a gente diz estou com frio. Se você traduzir literalmente para o espanhol, ficaria estou com frio, que dá para entender, mas não soa tão natural. O correto é tenho frio, que seria literalmente tenho frio. Imagina tentar montar um quebra-cabeça usando peças de outro jogo. Elas podem até parecer que encaixam, mas o resultado final não faz sentido. Próximo. A armadilha de inventar palavras. Essa é uma armadilha sutil, mas muito comum, por causa da grande semelhança entre o português e o espanhol. A gente acaba caindo na tentação de espanholizar palavras do português. Nem sei se estou inventando essa palavra. Porque a gente pensa, é só mudar uma letrinha, colocar um sotaque em espanhol e pronto, a palavra existe. Mas não é bem assim. Muitas vezes, essas palavras que a gente inventa não existem em espanhol ou têm uma forma completamente diferente. É como se a gente pegasse uma palavra em português e tentasse forçar ela a ser espanhola, sem verificar se ela realmente faz parte do vocabulário. Por exemplo, em português a gente diz aproveitar. E não acontece sempre, mas é muito comum alguns brasileiros tentarem falar aproveitar ou aproveitar, tá? Achando que é desse jeito que se fala em espanhol. Mas a palavra correta é aproveitar ou aproveitar, no caso seria, tá? Outro caso é endereço, que não vira endereço nem endereço, tá? Muito menos adereço, tá bom? Mas sim direção. Essa invenção de palavras te faz soar artificial e muitas vezes incompreensível para um nativo, porque a palavra simplesmente não existe no idioma. É como tentar cozinhar uma receita nova, mas trocando ingredientes importantes por outros que você acha que são parecidos, sem saber o resultado final. Isso acontece muito quando você mora no estrangeiro. O resultado do prato pode não ficar bom. Próximo. As sutilezas da pronúncia e entonação. A gente vê uma palavra escrita igual ou parecida e assume que a pronúncia é a mesma, mas não é. O doble L ou id em espanhol, por exemplo, não tem o som do LH do português. É muito raro você ouvir um hispânico falar com LH, tá? Pode sim ter som de I, de J, do SH ou até do CH, dependendo da região. O R no começo de qualquer palavra ou o duplo R, o R duplo, é sempre vibrante em espanhol. Agora, o Z tem som de S no latim e na Espanha tem um som de TH, tipo como no inglês. Se você prestar atenção a essas sutilezas, vai acabar falando um portunhol que, embora possa ser entendido, não soa natural e pode gerar confusão. É como um músico que toca as notas certas, mas sem o ritmo ou a melodia correta. A música não flui, tá? Próximo. Excesso de confiança e falta de estudo, aprofundado principalmente. Essa é talvez a maior armadilha. Pode ser parecido, tá? Muita gente pensa, se o espanhol é tão fácil, não preciso estudar tanto, tá? Não preciso me dedicar à gramática, à pronúncia, às expressões. E aí a pessoa estuda de forma
superficial, não se aprofunda nas diferenças e acaba travando em um nível básico. Ela consegue se virar, mas não consegue ter uma conversação em espanhol fluente e natural. É como um nadador que acha que por saber boiar já consegue atravessar um rio. Ele pode até conseguir, mas com muito mais dificuldade e principalmente risco. Agora que a gente sabe onde estão essas armadilhas, a boa notícia é que a gente pode desativá-las. A semelhança continua sendo uma vantagem, mas agora você vai usá-la de forma inteligente. Estratégia 1: consciência e estudo ativo dos falsos amigos. Não fuja dos falsos amigos, tá? Encare-os de frente. Faça uma lista no seu caderno de espanhol e comece com os mais comuns. Crie frases com eles, use flashcards, por exemplo, e preste atenção quando os ouvir ou ler. Transforme-os de armadilhas em ferramentas de aprendizado. Por exemplo, toda vez que você ouvir a palavra oficina, lembre-se de escritório, tá? Então, já anota essa primeira palavra no seu caderno e essa consciência ativa vai te ajudar a evitar os erros mais comuns e a fixar o significado correto. Estratégia 2: pense em conceitos, não em tradução literal, tá bom? Essa é uma mudança de mentalidade fundamental. Em vez de traduzir palavra por palavra do português, tente associar a ideia ou o conceito diretamente à palavra ou expressão em espanhol. Quando você sentir fome, pense, tenho hambre. É um treino para seu cérebro. Criar atalhos diretos para o espanhol, sem precisar passar pelo português. Comece com coisas simples do seu dia a dia. Essa é a base para você começar a construir seu pensamento em espanhol. Estratégia 3: atenção redobrada à pronúncia e entonação desde o início. Não subestime a importância da pronúncia. Desde as suas primeiras aulas de espanhol, preste muita atenção aos sons que são diferentes do português. Ouça nativos, imite o ritmo e a entonação. Use a técnica da repetição automática. Ouça um áudio em espanhol e repita imediatamente, tentando imitar a pronúncia, o ritmo e a entonação. Grave sua voz e compare a de um nativo. Quanto mais cedo você corrigir esses hábitos, mais natural sua fala vai soar e mais fácil será para você ser compreendido. Isso é crucial para aprender a falar espanhol de forma eficaz. Beleza? Próximo. Estratégia 4: estude as diferenças e não invente palavras, tá bom? Sim, as semelhanças são um presente, mas as diferenças são a chave para a fluência. Dedique tempo para entender as particularidades da gramática espanhola, as preposições que mudam, os usos de verbos que são diferentes e, principalmente, não caia na tentação de inventar palavras. Se você não tem certeza se uma palavra existe em espanhol ou se ela é usada da mesma forma, verifique, tá bom? Ainda mais se for se comunicar em espanhol de forma profissional. Esse cuidado se torna ainda mais importante, tá? Cair no erro de inventar palavras ou usar termos de forma inadequada pode comprometer a clareza da sua mensagem e até diminuir sua credibilidade como profissional. Agora, em contextos formais, pequenos deslizes podem passar a impressão de falta de preparo ou atenção aos detalhes, o que inevitavelmente afeta a forma como você é percebido. Para isso não acontecer, use um dicionário confiável, ouça nativos e preste atenção em como eles se expressam. Entender onde o português e o espanhol realmente se diferenciam traz uma clareza que as semelhanças não dão. É como um detetive que olha só as pistas óbvias, mas também as sutis, e é nelas que a verdade aparece. Estratégia 5: imersão ativa e crítica
com materiais autênticos, tá? Não basta apenas se expor ao espanhol. Você precisa fazer isso de forma ativa e crítica. Se for assistir filmes, séries, noticiários, podcasts, documentários em espanhol, assista, mas não apenas para se entreter. A primeira coisa é entender a origem do conteúdo, se for nativo ou se for dublado, e onde foi dublado. Porque se você for iniciante aprendendo espanhol, tem conteúdos nativos que mais vão te atrapalhar ou confundir do que te ajudar por causa do regionalismo. Te explico. O espanhol da Espanha e de Latam é diferente. E dentro de Latam também tem suas diferenças bem marcadas. Conteúdos carregados de regionalismos e falas informais são difíceis de entender até para nós que somos falantes de espanhol nativos. Então, escolha conteúdos com sabedoria. Após a escolha do conteúdo, preste atenção como os nativos usam as palavras, as expressões, a entonação. Perceba a diferença em relação ao português. Se você ouvir uma frase que soa estranha ou que não faria sentido se traduzida literalmente, anote e pesquise depois. Essa curiosidade e análise crítica vão te ajudar a internalizar a lógica do idioma espanhol e a evitar armadilhas da semelhança. Essa é uma das melhores dicas para aprender espanhol fácil e rápido, tá bom? Esse daqui que é o ouro. Tá bom? Então, quando você supera a armadilha da semelhança, você não só evita erros e constrangimentos, mas também acelera sua jornada para a fluência real. Você para de travar. Sua conversação em espanhol se torna mais fluida e natural. Você se sente mais confiante para se expressar porque não está mais com medo de cair nas pegadinhas. Isso abre um leque de oportunidades incríveis no mercado de trabalho. Capacidade de se comunicar de forma autêntica em espanhol é um diferencial enorme. Para usar espanhol no trabalho, você se destaca, pode participar de reuniões, negociar e construir relacionamentos sólidos com colegas e clientes de países de língua espanhola. Nas viagens, a sua experiência se transforma. Você pode interagir de verdade com os locais, entender a cultura, fazer amigos e não apenas se virar com o básico. Seu aprendizado do espanhol na viagem se torna uma imersão cultural profunda e inesquecível. E no dia a dia, você vai poder consumir conteúdo em espanhol sem barreiras. Filmes, séries, músicas, livros. O idioma espanhol deixa de ser um desafio e verá uma fonte constante de prazer e aprendizado. Essa é a verdadeira fluência. Tá? Não é falar sem sotaque e se comunicar sem medo. É pensar no idioma, é se sentir à vontade e autêntico. E a boa notícia é que você, como brasileiro, já tem uma vantagem enorme. Você só precisa usar o método certo para aproveitar essa vantagem ao máximo. Eu sei que pode ser frustrante quando a gente acha que tem um atalho e vira um obstáculo. É normal sentir um certo desânimo ao perceber que o que parecia fácil, na verdade, exige um estudo mais atento. Mas eu quero que você se lembre de algo. Essa frustração é um sinal de que você está no caminho certo. É um sinal de que você está percebendo as nuances do idioma espanhol. E essa percepção é o primeiro passo para a verdadeira fluência. Não deixe que o medo de errar ou a frustração com as armadilhas da semelhança te paralisem. Todo mundo que aprende um novo idioma passa por desafios. A diferença está em quem persiste, em quem busca entender e superar esses desafios. Com as estratégias certas e a mentalidade de que cada erro é um aprendizado, você vai ver que essas armadilhas se transformarão em degraus para a sua fluência. Então, a semelhança entre o português e o espanhol é uma bênção ou uma armadilha? E a resposta é: pode ser as duas coisas. É uma bênção, porque te dá um ponto de partida incrível. E uma armadilha, se você não souber lidar
com as suas particularidades. Mas agora você sabe, você conhece as armadilhas e, o mais importante, sabe como superá-las. Pare de cair nos falsos amigos. Pare de traduzir literalmente. Preste atenção na pronúncia. Estude as diferenças e mergulhe no espanhol de forma crítica. A oportunidade de aprender a falar em espanhol com fluência e sem medo de errar, seja no trabalho ou no dia a dia, está batendo na sua porta. Não deixe que as armadilhas da semelhança te impeçam de abrir essa porta. O mundo do espanhol está te esperando e você tem tudo para conquistá-lo. Agora, escreve nos comentários a sua maior dificuldade. Eu quero te conhecer para poder te ajudar do melhor jeito possível, beleza? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima conversa. Um forte abraço e até a próxima.